Não merecimento e culpa. Estes dois grandes empecilhos aí são um dos maiores sabotadores do nosso sucesso, da nossa prosperidade, das nossas manifestações. Nesse vídeo de agora, eu vou falar um pouquinho sobre o sentimento de não merecimento e como ele atrapalha, pode até sabotar todos os seus projetos de manifestação, de lei da atração, te jogar inclusive no fundo do poço. O que é esse sentimento de não merecimento? Seria o seguinte: quando você começa a realizar os seus sonhos, quando você começa a atingir os seus objetivos, conseguir, manifestar aquilo que você deseja, aquilo que eu já ensinei, que você colocou lá no quadro, dos sonhos, os seus desejos. Quando você começa a conquistar aquilo, você começa lá a colocar o Vzinho de concluído, que você conseguiu conquistar, aí pode ser que surja esse sentimento de não merecimento. Eu digo isso porque acontece comigo, vira e mexe, eu tenho que ficar de olho em mim, de olho nos meus pensamentos, de olho nos meus sentimentos, porque são crenças instaladas, são downloads instalados. Seria como se fosse os software instalados no nosso hardware, no nosso corpo, na nossa mente, que vem de anos e anos e anos. E como isso é velho, não tem como a gente tirar isso de uma hora para outra. Por exemplo, no meu caso, 40 anos escutando essas coisas ruins, Então não tem como eu falar assim que eu vou eliminar tudo isso em 1 ano, 2 anos, entende? Mesmo que eu pratique as técnicas constantemente, frequentemente, diariamente, inclusive 2 vezes por dia no mínimo, não tem como eu falar assim que vai sumir, porque vira e mexe, vem alguma coisa para testar, ver se realmente sumiu, se a gente vai cair, novamente e fracassar. Então, sentimento de não merecimento, quando você começa a conquistar aquilo que você quer, seus objetivos. Por exemplo, a minha grande manifestação do mês agora foi aqui, tá atrás de mim, foi inclusive com 6 dias. Eu já comecei a falar isso em um outro vídeo, mas vou complementar depois em outro momento. Então, e aí vem esse sentimento, como eu disse, acontece comigo e eu sei que acontece também com várias pessoas, porque nas mentorias que eu dou, nos cursos online que eu dou, vira e mexe, as pessoas comentam. Eu posso dizer que é uma das maiores reclamações, é esse sentimento de não merecimento. E aí você começa a achar que você não merece tudo bom, do melhor, que você merece só mais ou menos, seja nas suas finanças, seja também, por exemplo, no seu relacionamento. Pode ser que você ache que você não merece uma pessoa que realmente te faça feliz, que seja fiel, que te ame, te valorize, e aí você se contenta, com um relacionamento tóxico. Você acha, que no seu serviço você não merece ganhar mais, que você não pode ganhar mais, e aí você se contenta, com pouco. E aí, quando você começa a atingir os seus objetivos, manifestar aquilo, pode ser que venha, essa sensação de que você não é boa o suficiente, você não merecia tudo isso, você não pode ter isso, Por que você tá conseguindo isso, E aí você tem que ficar de olho nisso, porque se você deixar isso te consumir, ficar lá remoendo, na sua cabeça, eu não mereço, E principalmente se você comentar com uma pessoa invejosa, pessimista, negativa, você falar assim, eu acho que eu não mereço, a pessoa é mesmo, merece mesmo, me dá, porque eu mereço esse seu lugar. Então, muito cuidado com quem você compartilha isso, porque amigo é amigo, não é terapeuta. Para você conversar com isso, tem que falar com as pessoas certas, não é com as pessoas invejosas aí da sua vida, não, ok, pessoa querida? Então, se você ficar remoendo esse pensamento, aí na sua cabecinha, esse sentimento de que você não merece, a primeira coisa que pode acontecer é você se sabotar para tirar aquela conquista da sua vida. Por exemplo, se você conseguiu um aumento no seu serviço, conseguiu trocar de cargo, conseguiu ir para a empresa que você tanto queria, o emprego ideal, a carreira ideal, e aí você fica remoendo isso, o que vai acontecer?
Pode ser que você perca a sua promoção e volte lá, né, na estaca que você estava. Porque o universo, ele sempre fala, né, ele sempre responde aquilo que você pensa. Você fala, eu não mereço. O universo, tá bom, ok, seu desejo é uma ordem, você não merece, pô, te coloca lá para baixo novamente. Então, tá vendo? Você pode se sabotar e aí você pode descer lá no fundo do poço, né, mais uma vez. Ou senão você pode ficar, né, oscilando, né? Uma hora você tá bem, tá começando a subir, né, acha que vai, principalmente para quem trabalha, né, online, não é CLT. Os ganhos, né, variam mês a mês. E pode ser então que você vive naquela gangorra, né, financeira. Uma hora tá começando a subir e aí quando você começa a vender mais um pouquinho, ganhar mais um pouquinho, e aí vem aquele sentimento, nossa, não mereço tudo isso, eu não sou capaz, eu não sou boa o suficiente, né? Tem gente melhor do que eu, não é mesmo? E aí você começa, né, cair novamente, que seja, por exemplo, também no seu relacionamento, né? Você tá aí começando a conhecer a pessoa ideal, né, mais compatível com você nesse momento. E aí você começa a pensar, ai, será que eu mereço? Será que eu acho que eu não mereço, né, tudo isso e tudo mais. E aí pode ser que você fique insegura, comece a ficar com ciúme, né, dessa pessoa. E aí começa a criar briga, confusão, tá vendo? Então, você tem que ficar de olho nisso e acreditar que você sim merece tudo do bom e do melhor. Por que você não mereceria? Você já parou para pensar nisso? Pessoa, a gente às vezes tem umas burrices, porque assim, você já viu que tem pessoas muito desonestas que estão aí, né, ganhando bilhões? Você já viu que tem pessoas assim, do mal mesmo, né? Tipo, eu sei que isso aqui é uma coisa assim, relativa, né? Porque pra mim, pessoas criminosas, né? Tipo, assassinos, bandidos que fazem coisas indevidas com crianças, são pessoas do mal, né? Coisas indevidas, né, como por exemplo estupro, mulheres são pessoas do mal. Você já viu como tem várias pessoas desse jeito que são aí ricas, tem uma vida boa, uma vida plena, vai dormir de noite sem um pingo de peso na consciência? Então, por que essas pessoas merecem uma vida boa e você que tá aí me assistindo, eu tenho certeza de que você não faz nada disso? Por que você acha que você não merece? Tá vendo? Tipo, tem pessoas aí, né, que estão roubando, cometendo golpes, né? Hackers aí, né? São pessoas que estão infringindo a lei, entende? Esse conceito que eu quero dizer, não tô aqui pra ficar também julgando ninguém. São pessoas que estão infringindo a lei e aí tem dinheiro, tem um relacionamento bom, tem saúde, tem felicidade, e acham que merecem, inclusive continuam, né, fazendo essas coisas com mais sede, né, de subir para um nível, de ganhar mais, de viver melhor, de viajar mais, de desfrutar. Elas não acham, elas têm certeza que elas merecem. Por que você acha que você não merece? Você acha que você é pior do que um bandido? Você acha o quê? Que você é pior do que um pedó? Você acha que você é uma pessoa pior do que um estrupar? Por que, pessoa querida? Então tem que tirar isso da sua cabeça. Ai, Agatha, então tá bom, tô começando a entender, mas como é que eu faço para tirar isso da minha cabeça? Primeira coisa, reprogramação mental e energética, porque não adianta só reprogramar a sua mente e deixar a energia, né, vibrando baixo. Tem que reprogramar a mente, tem que reprogramar a energia, tem que reprogramar também os comportamentos, que inclusive eu vou gravar outros vídeos explicando, né, e dando alguns passos para você ir fazendo todas essas reprogramações, ok? Mas pega aí, por exemplo, um mantra e começa, né, a repetir, né, eu mereço tudo do bom e do melhor. Eu tenho já postado em todas as minhas redes sociais o mantra do merecimento, onde você pode escutar 2 vezes por dia, assim que acorda, né, enquanto você está naquele estado ainda de sonolência e antes de dormir, quando você também está nesse estado de sonolência, para a gente poder acessar o estado cerebral
próprio para a gente fazer essa reprogramação, para ela ser mais rápida e mais funcional. E aí você coloca o áudio ou o vídeo e vai, né, dormir. Você vai começar, né, repetindo junto comigo o áudio até que você vai dormir. Ele vai continuar por mais algum tempo reprogramando o seu cérebro. Okay? E repete, né, várias vezes por dia. Eu mereço tudo do bom e do melhor. Eu mereço tudo do bom e do melhor. E repete, pessoa querida, com convicção, com certeza, com foco, com consciência. Como eu sempre digo em todos os cursos, você não vai ficar, né? Tipo, tô aqui, tem um passarinho beleza, tá lindinho, né? Eu tô aqui olhando o passarinho. Eu mereço tudo do bom e do melhor. Eu mereço tudo do bom e do melhor. Tô ali assistindo uma série. Mereço tudo do bom e do melhor. Não, é com foco, postura, tom de voz, certeza naquilo que você está falando. Eu mereço tudo do bom e do melhor. Eu mereço tudo do bom e do melhor. Eu mereço tudo do bom e do melhor. Repete isso várias vezes. Pode ser só no seu pensamento, pode ser em voz alta. Pode ser quando você estiver tomando banho, você liga, né, o chuveiro, coloca uma música bem alta e fica lá, né? Eu mereço tudo do bom e do melhor. Eu mereço tudo do bom e do melhor. Eu mereço tudo do bom e do melhor. E aí, se vier uma vozinha rebater na sua cabeça, né? Uma vozinha do mal, que é sua mesmo, tá? Não é de ninguém, não, ela é sua. Vier rebater aí, né? Que nada, você não merece. Aí você bate nessa vozinha e fala, eu mereço sim tudo do bom e do melhor. E aí, lembra daquilo que eu te falei, do exemplo que eu falei das pessoas, né? Que são do mal, perversas e tudo mais, que estão lá, né? Tendo uma vida maravilhosa. E aí você vai lembrar disso, né? E vai rebater. Por que as pessoas, assim, merecem uma vida boa e eu não faço nada disso, eu não mereço? Então, eu mereço sim tudo do bom e do melhor. Eu mereço tudo do bom e do melhor. Eu mereço tudo do bom e do melhor. E vai repetindo isso e assim, esse é um exercício que vai te acompanhar aí por muitos e muitos anos. Eu já pratico isso já tem um tempinho e vira e mexe, acontece alguma situação que a gente se pega se comparando com outra pessoa e achando que a gente às vezes não merece, que a gente não é boa o suficiente, que a gente não é capaz. Às vezes vem até aquela síndrome do impostor que a gente acha que nem estudou tanto bastante assim, porque a gente acha, né, que o sucesso depende do nível de estudo, só que não. Quantas pessoas muito mais burras do que eu ganham muito mais do que você também, né, realizam sonhos muito mais fácil do que a gente. Então, não tem nada a ver, inteligência não tem nada a ver com o nível de sucesso da pessoa, ok? Inclusive, eu vou até depois fazer um outro vídeo também falando sobre uma coisa que é muito polêmica, né, na manifestação. Vou só dar, né, um pequeno spoiler. Se você acha que uma pessoa que manifesta, por exemplo, o dinheiro para comprar uma coisa, com o trabalho dela, ela é mais digna, mais merecedora do que alguém que, por exemplo, manifesta um prêmio ou, tipo, alguma pessoa deu aquilo para ela. Tem, tipo, queria viajar. Juntei, né, o meu dinheiro do meu salário até conseguir comprar a passagem, tá, e tudo mais e viajar, ou eu ganhei aí no sorteio uma viagem para o lugar que eu queria, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas é só para já te deixar aí refletindo pra gente quebrar as crenças limitantes sobre o merecimento, sobre as nossas capacidades, sobre a lei da atração, sobre prosperidade, né, sobre a culpa também, que acompanha muitas pessoas, que a gente também tem que eliminar isso da nossa vida. A culpa eu já venci ela há um tempinho, agora o merecimento vira e mexe, eu tenho que ficar ainda vigiando ele. E espero que você tenha achado isso que eu falei aqui útil, que você consiga colocar também em prática, porque se você só ficar mentalizando, né, que você quer, por exemplo, R$1 milhão e você não fizer nada, não mudar os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua energia, né, a sua vibração, seus comportamentos, você nunca vai conseguir, porque não é só ficar repetindo palavras em vão. A gente tem que ter toda uma energia e a gente tem que ter toda uma ação também por trás disso, ok, pessoa querida?
Então é isso. Beijos da Agatha Harper e até mais.